Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Tayane, sejam bem-vindos ao meu canal. Hoje nós vamos falar sobre a triste partida do nosso irmão Daniel Mastral. É um assunto chato, né, gente? É um assunto triste, mas eu julgo ser importante a gente conversar sobre determinados assuntos, até mesmo para a gente poder aprender e poder ajudar outras pessoas que estão passando pelo mesmo problema. Então, em primeiro lugar, os meus sentimentos aos familiares, se algum deles vier um dia a assistir esse vídeo, todo o meu respeito e, se a gente puder, a gente fazer uma oração para Deus confortar os amigos e os familiares dele, que a gente venha a ser filho de Deus e poder ajudar os familiares nessa hora, mesmo que seja com as nossas orações, que isso já é de grande valia no mundo espiritual. Então, para quem não sabe, o nome do Daniel Mastral, na verdade, nem era o nome dele mesmo, né? Era mais um nome artístico, mas ele ficou muito conhecido há uns anos atrás, há uns bons anos atrás, quando ele disse que ele havia saído do satanismo e havia se convertido a Jesus. Estou só fazendo um resumo para quem veio aqui no canal e não conhece a história dele e não acompanhava o canal dele ou as entrevistas, né? Eu também não acompanhava e eu vou dizer o motivo do porquê eu parei de acompanhá-lo já há uns bons anos atrás. Gente, a história dele está disponível na internet, tem livros, os testemunhos dele estão disponíveis aí na internet para quem tiver o interesse de assistir, tá bom? Mas ele disse que ele teve uma passagem pelo satanismo, um satanismo de alto nível, e a gente ficou, o meio, né, cristão, o meio evangélico, ficou muito feliz quando ele conseguiu sair daquele cativeiro, quando ele conseguiu sair daquela prisão, porque de fato, gente, isso é uma prisão. Poucos conseguem sair, as pessoas são realmente muito perseguidas, porque nós estamos lidando com coisas muito sérias no mundo espiritual. E aí, depois que ele saiu desse cativeiro, ele passou a expor o satanismo. Escreveu livros, começou a dar congressos nas igrejas, a falar, né, do satanismo no meio evangélico, e com isso ele ganhou muita notoriedade. Aí você pode me perguntar, Tayane, você realmente acha que ele era perseguido? Gente, eu acho que por um tempo ele deve sim ter sido perseguido, talvez até no meio físico, como no mundo espiritual também, através de trabalhos de feitiçaria feito contra ele, feito contra a família dele. Então, eu acho sim que ele pode ter sofrido uma perseguição aí dos satanistas. Porque uma das formas que o inimigo trabalha é na ignorância. Então, quando alguém tem um ministério para expor o inimigo, para expor como o inimigo trabalha, os seus segredos, isso a gente pode ver em vários testemunhos de ex-bruxos que se converteram ou pessoas que nunca foram envolvidas com essas coisas, mas estão no ministério e trabalham com batalha espiritual. Normalmente são pessoas também muito perseguidas. Os ministros, as igrejas que têm ministério de libertação, que têm esse tipo de chamado, normalmente são pessoas e igrejas perseguidas no mundo espiritual, porque essas igrejas, essas pessoas, esses ministérios revelam o mal, revelam como o inimigo trabalha. Então ele tem um ódio, vamos dizer assim, um ódio especial dessas pessoas. Agora, gente, vamos lá. Quando a gente está firme na palavra, com Jesus, aprendendo a Bíblia e praticando a palavra, por isso é importante a gente praticar a palavra, não só ouvir, mas praticar a palavra, a gente começa a crescer espiritualmente e a gente é guardado por Jesus. Então quer dizer que eu nunca mais vou sofrer ataque? Claro que não. Mesmo você estando certo na palavra, vai eventualmente existir sim um ataque ou outro, mas Deus vai nos livrar de todo o ataque. Deus vai nos guardar quando nós estamos certos e firmados na palavra. Isso é muito importante, porque quando a gente sai da palavra, a gente abre uma brecha para o inimigo. E dependendo do nível de envolvimento com as trevas, ou dependendo do nível de entendimento que aquela pessoa já tem, se ela começa a abrir uma brecha, ela vai ser um alvo muito fácil do inimigo, porque o inimigo vai ficar esperando aquela brecha que, quando for aberta, ele vai entrar com tudo. Então, quando nós estamos com Cristo, independente se veio das trevas, se tem ministério de batalha espiritual, independente disso, nós estamos guardados. E só fazendo uma observação aqui, é importante a gente ver e entender que para tudo existe um tempo de Deus, tá, gente?
Então vai existir um tempo, se você tiver esse chamado, que o Senhor vai te capacitar e que o Senhor vai te chamar. Não faça nada fora da indicação do Senhor, porque aí sim você pode também estar correndo um certo risco. E aí eu lembro que lá no início da minha conversão, eu comecei a assistir algumas coisas dele, deve ter uns 10 anos, 11 anos mais ou menos, eu não me lembro exatamente. Ele contava o testemunho dele, eu fui muito impactada pelo testemunho, né? Na época também eu acreditei que fosse verdade, eu também não entendi o mundo espiritual, eu estava muito nova ainda na igreja, né? Não que eu ache que seja mentira, mas eu acho que pode ter acontecido alguns excessos ali, porque, só adiantando o que eu ia falar, esse tipo de coisa vende, né? As pessoas gostam de consumir esse tipo de coisa. Isso se tornou uma febre também na igreja. Eu lembro na época dos testemunhos surgindo, os testemunhos do ex-bruxo, né, e tudo mais. E tudo isso fez muito sucesso. Inclusive, abriu espaço também para algumas pessoas mentirosas, né? Ganharem dinheiro em cima da noiva do cordeiro, vendendo mentiras. E muitos cristãos, por falta de entendimento espiritual, acabaram acreditando até em mentiras. Não acho que seja o caso dele, acho que sim seja verdade a conversão, mas eu não sei até que ponto esse negócio do satanismo é desse nível, entendeu? Mas enfim. E aí eu assisti muito os testemunhos dele naquela época. Aí tudo bem. O tempo foi se passando, depois eu não fiquei mais sabendo dele. E quando foi há uns anos atrás, não sei, talvez uns 5 anos, eu não me lembro exatamente quanto tempo, apareceu um vídeo dele como sugestão pra mim no YouTube. Eu não me lembro qual era o vídeo, gente. E aí eu cliquei pra poder assistir. E quando eu tava assistindo, eu tava vendo que ele tava falando coisas ali que não estavam na Bíblia. Ele tava falando coisas ali que eram contrárias à palavra de Deus, que era misticismo, que não tava na palavra, né? Então eu parei de assistir. Por que eu parei de assistir, gente? Porque quando a pessoa de Deus fala, vou te ensinar algo. Quando a pessoa de Deus fala, ela ministra para você algo, ali tem uma unção, ali tem o Espírito Santo. E quanto mais unção ela tiver, quanto mais santificada ela for, quanto mais intimidade ela tiver com o Pai, quanto mais ela se entregar a Deus, mais unção ela vai ter, né? Então, quando ela ministra algo sobre você, ela libera o Espírito Santo. Quando uma outra pessoa que não está liberta, que ainda está num processo de libertação, que ainda tem demônios que estão ali, ela já aceitou Jesus, mas ela está num processo de libertação. E o processo de libertação, gente, pode durar muitos anos. Não é do dia para a noite, entendeu? Não é só expulsar o demônio. Às vezes tem mais de um demônio. São traumas que a pessoa passou. Uma série de coisas que existe um tempo de libertação, existe um tempo de preparação. Hoje em dia, como a gente vive na internet, né, na rede social, as coisas estão muito aceleradas. As pessoas não esperam mais o tempo ao tempo. E por que eu estou falando isso nesse vídeo? Porque eu assisti um caso, era em inglês, nos Estados Unidos, de um satanista que se converteu. Só que ele se converteu há pouco tempo. E aí os youtubers cristãos, né, já estavam chamando o tal do ex-satanista para dar um testemunho. Só que você via que muita coisa estava incongruente com a palavra. Por quê, gente? Porque ainda está muito recente essa conversão. E como essa conversão ainda está muito recente, ainda não deu tempo daquela pessoa ser santificada. Ainda não deu tempo de sair todos os demônios que estão lá. Ainda não deu tempo do pacto ser quebrado, de todos os pactos que aquela pessoa fez. Ainda não deu tempo dela se limpar. Ela ainda não foi provada. Ainda não deu tempo dela se firmar na verdade, porque não é mágica, é processo, é dia após dia. Então ainda vai existir ali um processo de santificação, a fé dele vai ser provada, como a nossa fé é provada, não tem como fugir disso. Ele vai passar dificuldades, ele vai ter que mostrar que ele quer ficar com o Senhor, que ele escolheu o Senhor. Então, hoje a gente está atropelando muito as coisas e isso é um problema, porque ele estava falando coisas que não eram bíblicas com alguma coisa que era da palavra. E aí eu parei de assistir. Tayane, você assiste? Essas pessoas que ainda não estão libertas, gente, eu não assisto, tá? Porque na minha opinião, isso é abrir uma brecha. Então eu assisto pessoas que de fato estão libertas, estão caminhando com Jesus e têm autoridade para ministrar aquilo que elas estão ministrando. Eu sou muito seletiva com aquilo que eu consumo, com aquilo que eu escolho, tá? Porque a gente está falando aqui da minha salvação.
A gente não tá falando de uma faculdade, a gente não tá falando de um apartamento, tá? Isso aqui vai ficar, quando a gente morrer vai ficar. Nós estamos falando de coisas que são eternas. Então, se eu ver que a pessoa não está falando a Bíblia corretamente, e não coisa teológica, tá? Mas se ela tá colocando dentro da Bíblia algo místico, algo da nova era, algo espiritualístico, né? Como tem vários nomes, eu não assisto. E desde a minha conversão, eu lembro que eu fui instruída pelo pastor na época a tomar cuidado com aquilo que a gente assistia. E isso, a internet estava começando, o YouTube estava começando, né? Os smartphones na época estavam começando a ser o que é hoje. Estava bem lá no início. Então, hoje a gente tem acesso a muita informação, mas a gente tem que selecionar o tipo de informação que a gente está recebendo. E aí fica uma pergunta, né? Assim, eu não sei, tá? Porque eu não acompanhava o Daniel, mas ele tinha um pastor que cuidava dele? Ele tinha uma igreja? Ele tinha uma denominação que ele prestava contas, né? Ou ele fazia esses eventos aleatórios? Ele estava inserido dentro do corpo de Cristo realmente? Porque às vezes, gente, ele falava coisas que não eram condizentes com a Bíblia. Se vocês pegarem na internet, eu não vou fazer essa pesquisa aqui, porque vai demorar muito tempo, tá? Vocês podem fazer a própria pesquisa de vocês, eu acho que isso é importante também. Você fazer a sua própria pesquisa, você desenvolver o seu senso crítico, você crescer no discernimento espiritual, e aí você pode fazer a sua própria pesquisa e ver que ele falava muitas coisas que não estavam condizentes com a palavra. Outro ponto importante que eu acho que está relacionado ao fato dele falar algumas coisas contrárias à palavra é o seguinte: não é fácil ser cristão. Tá? A própria Bíblia fala que nós vamos ser perseguidos por amarmos a Jesus. Então, quando a pessoa começa a ter uma notoriedade nacional, tá? E muitas vezes ser chamado para entrevistas, para podcasts do mundo que não são evangélicos, eu acho que pode existir uma pressão sobre aquela pessoa. Gente, presta atenção no que eu tô falando. Para não falar exatamente como a Bíblia diz, para relativizar o que a Bíblia diz, porque é muito mais confortável. É muito mais confortável a gente falar uma coisa que é socialmente aceito do que a gente confrontar com a palavra de Deus. Uma coisa é você ministrar na igreja, uma coisa é você falar para ímpio. Principalmente quando está na internet, qualquer pessoa pode ver e vai receber crítica mesmo, não tem jeito, isso vai acontecer. Então eu acho que pode ter acontecido uma pressão ali também para ele relativizar a palavra, tá? E qual é o problema disso? O problema é que a pessoa começa a ficar confusa e começa a abrir brecha, principalmente quando ela é uma pessoa que está exposta, que ela está teoricamente falando para crentes, né? Falando para cristãos, que esse era o público dele. Creio eu, pelo menos no início. E Deus, gente, Deus ele é zeloso com o seu povo. A gente tem que entender isso. Quem ministra, quem fala de Jesus vai ser muito mais cobrado. Então, o fato de eu estar aqui, eu nem estou aqui porque eu quero. Estou aqui porque Deus mandou. Eu estou exposta. Não era uma coisa que eu queria, não foi uma coisa que eu pedi, mas foi Deus que me chamou, foi Deus que me impeliu a estar aqui. E por eu estar falando no nome de Jesus, eu vou ser muito mais cobrada do que você que está recebendo. Deus vela para cumprir a sua palavra. E Deus cuida sim do povo dele. Não pense que Deus não está cuidando. Deus está cuidando. Se eu chegar aqui e falar alguma coisa que não está de acordo com a Bíblia, vocês têm que julgar, gente. Nós precisamos julgar sim. Que história é essa que não vai julgar? A gente tem que julgar segundo a reta palavra, segundo a palavra de Deus. Se o seu líder falar alguma coisa que não está de acordo com a Bíblia, você não aceite. Se eu falar alguma coisa que não está de acordo com a palavra, não aceita. Você tem que velar pela sua salvação e pela sua santificação. E é importante a gente saber também que ele escrevia os livros, né? Então ele era um escritor. Quem sabe ele tem ali também uma personagem, né, que ele criou, a gente também não sabe, não tenho certeza. Mas isso, gente, dá muito dinheiro, essas coisas de ficção, né, de suspense. Então, pode ter acontecido ali um aumento das coisas, né? Creio eu que possa ter acontecido. Os anos foram passando e aí eu vi que o filho dele teria tirado a própria vida. Gente, eu achei aquilo muito estranho, porque isso não é para acontecer na casa de cristão que vive a palavra, que está de acordo com a palavra, né? Isso não é para acontecer. Alguma coisa aconteceu, alguma brecha foi aberta ali para que isso viesse a acontecer, tá? Lembrando que ele lidava com coisas muito pesadas no passado.
mas ele já vinha falando coisas antibíblicas. Será que ele também estava vivendo coisas de acordo que não estavam condizentes com a palavra de Deus? É um questionamento. Depois disso, a mulher morreu. Uns falam que ela morreu de infarto, outros de outra coisa. Ficou uma coisa ali sem a gente conseguir discernir muito bem o que realmente aconteceu, tá? Também achei aquilo um pouco estranho. Pouquíssimo tempo depois ele apareceu num podcast, isso eu vi, cheguei a assistir um começo, mas eu parei, com uma moça terapeuta, mística, holística, não entendi muito bem, falando coisas que não tinha nada a ver com a palavra de Deus. Então, ele estava junto com essa mulher, eu não entendi, foi nada. E aí eu falei, realmente, ele está perdido, porque não está de acordo com a palavra. O tempo passou e aí ele se dizia amiga do tal desse Vic, que teoricamente é um satanista da internet, né? É um personagem, né? Um personagem, mas enfim. Um diz que serve a treva, o outro diz que serve a Jesus. Como é que pode um estar amigo do outro? Gente, vamos ficar com a palavra? A palavra diz que luz e trevas não tem nada em comum. Como pode andar juntos, luz e trevas? Não tem como. Como pode um cego guiar outro cego? Não tem como. Então, como é que uma pessoa que se diz cheia do Espírito Santo vai ter uma amizade com uma outra pessoa que se diz satanista? Não tem como, entendeu? Julgo desigual, não tem como se estabelecer uma amizade ali. Vai conversar sobre o quê? Qual vai ser o assunto? Um vai dizer que foi para a igreja orar e Deus falou alguma coisa, outro vai dizer que serviu a entidade tal, que fez o cristal não sei o que lá das quantas. Não tem como, entendeu? A amizade, ela é por identificação. Como é que você que é crente vai se identificar com outro que é satanista? Uma amizade? Não estou dizendo se o outro se converter e aí você está ajudando naquele processo. E mesmo assim tem que ter muito cuidado, tem que estar com uma equipe. Não é brincadeira, gente, não é brincadeira. E aí, gente, ele também já vinha tentando se matar há um tempo, se eu não me engano, 2 vezes, pelo menos foi o que eu vi. Tá? E eu vi um vídeo dele lá de 2022, no final do ano de 2002, tá lá no canal dele. Ele contando que ele foi hospitalizado, ficou em coma, que ele tentou sim né? Então, você vê que ele já tinha tentado isso outras vezes. O vídeo tem uns 40 minutos, gente. Eu não assisti nem a metade, tá? Porque ele falando me deu tanta angústia. Foi tão pesado que eu comecei a ficar com uma angústia que eu não consegui nem assistir mais. Então, quando eu vejo que aquilo não tá me fazendo bem, eu paro de assistir. Quem tem sensibilidade espiritual e for assistir esse vídeo, vai sentir o que eu senti. E aí eu nem continuo. No vídeo ele diz que ele queria que Deus recebesse ele. Só que a gente sabe que quem tira a própria vida, né, não vai estar com Deus, né, gente? A gente não pode relativizar a palavra, tá? Quem tira a própria vida não está com Deus. Creio eu que talvez ainda haja uma exceção se essa pessoa estiver incorporada. Mas a gente não sabe porque normalmente quem está incorporado não aceitou Jesus, normalmente. Então vamos lá, 2 coisas pra gente finalizar. Primeiro, gente, ele estava numa depressão muito profunda. Muito profunda. Quando a gente assiste as coisas que ele falava, eu fui assistir esse vídeo porque eu não acompanhava mais, me deu uma angústia, me deu uma opressão tão grande, me deu um negócio tão pesado que eu nem terminei de assistir. Eu tenho certeza que se eu tivesse terminado aquele vídeo eu ia ficar mal. Então ele estava numa depressão profunda. Ele estava assim com uma tristeza. E eu queria abrir um parêntese aqui, que se você estiver mal, se você estiver em depressão, se você não estiver bem, busque ajuda, gente. Não tem como uma pessoa que não está bem continuar fazendo seminário de batalha espiritual, continuar indo para podcast, continuar se expondo. Hora de parar é hora de parar. Hora de avançar é hora de avançar. Tá? Soldado ferido não vai para o campo de batalha. Soldado ferido fica no acampamento, recebendo palavra, cuidando dos curativos, dos machucados, das feridas, vai receber palavra, vai receber oração. Quando ele estiver bem, ele vai voltar para o campo da batalha. Então, se você é uma pessoa que está numa posição de liderança, ou você ministra e você não está bem, saiba a hora de parar. Não é vergonha você reconhecer. Gente, eu preciso me tratar, eu não estou bem, vou colocar o fulano no meu lugar, o fulano vai assumir essa posição por enquanto e eu vou me tratar. Quando eu estiver bem, eu vou voltar para poder cuidar de vocês. Porque se você não está bem, como você vai cuidar de alguém? E isso é humildade. Quando a gente não está bem, a gente precisa reconhecer que é a gente que está precisando de ajuda. E quando a gente está bem, a gente tem que se dispor a ajudar aquele que está pedindo por ajuda. Esse é o reino de Deus. Ninguém é bom sempre, ninguém tá 100% bem sempre e ninguém tá mal sempre.
Às vezes nós vamos passar por processos, por fases, e tá tudo bem. Nós somos seres humanos. E aí, pra gente finalizar, gente, ele não estava liberto. Ele não estava liberto. Você vê, às vezes, algumas coisas, eu assisti alguns trechos aqui, não assisti muita coisa, mas dá pra ver, gente, que ele não estava bem, que ele não estava liberto. E aí, em relação à partida dele, né? Existem 3 opções. Primeiro, ou alguém fez isso com ele, tá? Ou ele incorporou e essa entidade, ou esse demônio, ou esse espírito o matou, ou ele fez isso, tá? Eu não tenho certeza, mas acredito que ou ele possa ter incorporado, ou ele mesmo possa ter feito isso, porque ele já tentou outras vezes. E quando a pessoa chega nesse nível, ela está sim passando por uma opressão maligna de altíssimo nível. E a gente precisa aguardar as investigações, o que vai ser feito, né? O que vão depois liberar aí na mídia para a gente poder acompanhar. E para a gente finalizar, eu quero deixar os meus sentimentos para a família, porque é algo realmente muito triste. E se você está assistindo esse vídeo, você precisa de ajuda, não tenha vergonha. Busque ajuda, busque uma ajuda especializada se for necessário, busque uma igreja que possa te acolher, alguém que possa orar com você, um irmão que possa te ajudar. Se for necessário, gente, busque uma ajuda profissional, mas não fique sozinho, não se esconda, porque quando você se esconde, você vira uma presa fácil para o inimigo. Deus quer que a gente ande junto, por isso existe a igreja, por isso existe a comunhão. Você tem seus parentes, você tem seus amigos, talvez seus pais, seus irmãos, seus filhos. Então, não sofra calado, tenha humildade, abra o seu coração para alguém, busque ajuda para que você não venha a ter esse final, para que você possa se recuperar, para que você possa melhorar, tá bom? Gente, obrigada por vocês terem ficado até aqui. Fiquem todos com Deus. Muito obrigada. Deixa aí nos comentários a sua opinião, o que você acha que pode ter acontecido com o Daniel. Muito obrigada por vocês terem ficado até o final. Fiquem todos com Deus e até a próxima.